挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏団挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳差し風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光弁挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Simbora, olha essa camisa sensacional, ó. Ó, ó, ó. Jojo. É, rapaz. Ganhei essa lindeza aqui da minha maravilhosa namorada, ela que me deu essa camisa incrível aqui de Jojo Bizarre Adventure. Ela sabe que eu sou muito fã, né? Então me deu essa camisa, gosto pra caramba de Jojo, vocês sabem muito bem disso. Tem um vídeo legal pra caramba falando sobre Jojo, tá? Aqui no canal, dá uma olhadinha depois, garanto que vocês vão gostar. Bom, hoje bora para mais um conteúdo aqui do Cine Essência, entre outros canais, aos quais vão estar aqui na descrição para que vocês possam visitar depois e quem sabe se inscrever nele caso ainda não esteja inscrito. Mas até lá, tá vendo aquele QR Code ali no cantinho? E se você puder me ajudar, né, com a quantia de R$2, que é o mínimo aí que eu consegui colocar no LivePix, tá bom? Me ajude a tentar bater esta meta para que eu possa comprar um monitor, na verdade, porque esse aqui que eu tô usando é uma TV e ela já tá bem velha. Se der para me ajudar nessa, eu agradeço pra caramba. Caso você não queira fazer pelo QR Code, tá aqui coculoco@gmail.com, tá bom? Mas apenas a sua presença e o seu like já me ajuda pra caramba, pode ter certeza, porque quanto mais like e mais comentários também, o algoritmo vai entender que esse conteúdo aqui é interessante e importante e vai aí jogar para mais pessoas, tá bom? Espero poder contar com a ajuda de vocês. Muito obrigado desde já. Mas bem, bora lá, eu já trouxe outras coisas aqui do canal Essência,
tá? E foi legal pra caramba. Eu lembro mais ou menos aí o que eu, na verdade eu não lembro o que foi que eu trouxe. Ah, aqui foi o maior vilão. Foi o maior vilão, tá? O Coringa. Então, vamos lá, porque tem muita coisa legal para que a gente possa estar aqui fazendo. Essa coisa aqui é muito legal, né? Esse tipo de coisa vazada assim. Eu achei bem legal, tô usando no meu também. É bem interessante. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Vamos ver qual é a... Ah, falando de Batman, vou deixar aqui a minha contribuição. Tem 2 meses esse vídeo. O vídeo diz: esse vilão foi o primeiro a dizer a verdade na cara do Batman. Vamos lá. Deixa eu ver se tá com o áudio. Tá, 3, 2, 1. I want to know how he thinks. You know exactly how he thinks. You two have so much in common. Masked Avengers. Quando a gente pensa no Batman, automaticamente pensa no Coringa. É uma pena que esse Batman é burro, né? Não saber o que é uma rata alada, né? Como Tom e Jerry, Coyote e Papaléguas, Superman e Lex Luthor. Afinal, os opostos se atraem. Mas, e quando o vilão não é tão diferente assim? Quando no fundo você até concorda com ele. Nesse vídeo eu te mostro porque o Charada não é o verdadeiro vilão de The Batman. Quando o filme inicia, de cara já ouvimos uma música, mas não qualquer música. Ao som de Ave Maria, a gente nota algo estranho. Alguém observando de longe, ofegante, enquanto um filho fantasiado luta de brincadeira com o pai, mas não um simples pai, o prefeito da cidade, que após se despedir do filho, acompanha pela TV seu debate contra uma candidata que expôs toda a sujeira de seus anos comandando Gotham. O programa de renovação falhou. A cidade está em renovação há 20 anos e olha no que deu. O crime só disparou. Homicídios e consumo de drogas atingiram níveis recordes. Tem um vigilante mascarado rondando as ruas. Peraí. E então, das sombras, surge alguém, silencioso, mascarado, esperando a hora certa de atacar. Em segundos, o prefeito cai, justo quando Ave Maria volta a tocar. Essa é a entrada do Charada. Agora vamos olhar a entrada do herói do filme, o Batman. 2 anos na noite me transformaram num animal noturno. Eu nunca vou conseguir conciliar uma voz dessa pro Batman. Nunca. Nunca. Eu sei que é a voz do oficial do ator, né? Do Pattinson. Mas não dá não. Não dá não, cara. Dá não, desculpa aí. Dá não. Tem um sinal agora. Não é só um chamado. É um aviso. Para eles, medo. Criminosos assustados, olhando para as sombras, fugindo, um símbolo no céu, e tudo para. Mas não no metrô. Um homem é abordado por um grupo de bandidos. Tenta escapar, mas acaba levando a pior. Até que ouve um barulho, passos se aproximando, cada vez mais pesados. Na escuridão, um homem, uma máscara, um morcego parado bem na frente deles. Mas eles não se assustam. O bandido se aproxima, pergunta quem ele é. E se você pudesse reviver suas memórias e ganhar renda extra ao mesmo tempo? Eu sou a vingancinha, sou vingança. Tem essa resposta. Eu sou a vingança. Essa é a entrada do Batman. 2 homens mascarados, 2 criminosos caídos. E cada um acreditando que fez justiça. Um no topo de um prédio da elite e outro no subsolo, na estação de metrô. Essas cenas serem tão parecidas não é por acaso. Há uma clara semelhança no modo de agir, na brutalidade, no propósito. Mas o porquê disso ainda é um mistério, até mesmo pro Batman.
Quando é chamado até a cena do crime e vê escrito na cara do prefeito, sem mais mentiras, um cartão com o seu nome e um enigma para decifrar, ele percebe que não era o único disposto a fazer algo pela cidade, mesmo que fosse perturbador, e muito além dos limites morais que o Batman conhecia. E assim que sai de lá, vendo a consequência de mais crimes em uma cidade tão cruel, ele começa a refletir se realmente faz a diferença. Queria poder dizer que eu faço a diferença, mas eu não sei. Só que algo chama ainda mais atenção nesse momento, porque ao fundo começa a tocar Something in the Way do Nirvana, e ela não tá ali à toa. A letra da música se relaciona diretamente a toda a jornada do Bruce, e tudo que a gente acompanha ao longo do filme. Jornada desse Bruce de bosta, né? Debaixo da ponte, abriu um vazamento na lona, e os animais que capturei, todos se tornaram meus bichos de estimação. E eu estou vivendo de grama e das goteiras do meu teto. Tudo bem em comer peixe, porque eles não têm nenhum sentimento. A letra nos mostra alguém vivendo em condições desesperadas, obcecado, focado apenas em capturar, punir, ignorando pessoas em situações piores, porque no fim elas não merecem ser salvas. Alguém que, mesmo em uma mansão, também não deixa de viver aprisionado. E se o Bruce era o homem debaixo da ponte, talvez existia nessa cidade um peixe que dessa vez não aceite ser devorado, porque a cada pista que o Charada dava, mais o Bruce percebia o quanto estava uns 10 passos atrás. O quanto, na verdade, ele não sabia nada do que realmente estava acontecendo em Gotham, desde o envolvimento do prefeito, do comissário, até do promotor com a máfia, e todo o poder que um certo chefão do crime tinha sobre a cidade, a ponto do Charada, mesmo torturando o promotor, a um passo de ser explodido caso não dissesse a verdade, teve que assistir junto do Batman, o cara preferir ficar calado e ser morto do que expor quem era o rato que comandava tudo. E apesar de não conseguir arrancar a verdade, o Charada mostrou pro público que, além de punir os corruptos, existiam pessoas ainda piores, pessoas que nem o Bruce queria acreditar. Quando Alfred se torna o novo alvo do Charada, no lugar do Bruce, depois de ir até o orfanato abandonado, ele começa a perceber que sua família talvez não fosse a mais generosa e moralista de Gotham como imaginava. A própria Martha viveu sendo internada por anos, mas não queriam que ninguém soubesse. Thomas Wayne tentou obrigar um intrépido repórter a aceitar dinheiro para ficar calado e salvar sua campanha eleitoral. Revira o estômago quando eu lembro desse filme. Mas quando o repórter... Esse filme só tem uma coisa de boa, o pinguim, só isso. recusou, Wayne mandou matá-lo! Legado de Gotham de mentiras e assassinatos! Ainda mais quando até pessoas que ele admira dizem isso dela. O prefeito, o comissário, o promotor. Agora Thomas e Bruce Wayne, olha, no fim das contas, aquele maluco tá certo de ir atrás desses pulhas. Porque no fundo, mesmo tentando ajudar, eles não estavam imunes aos erros, principalmente ao confiar no símbolo da corrupção e destruição de toda a Gotham. Carmine Falcone, o grande chefão e verdadeiro rato. Já que no momento que ele finalmente descobre a pista do Charada, ele o confronta de vez, evita que a Selina se torne uma assassina e prende o grande bandido. O único problema é que assim que ele o leva até os holofotes, o jogo do Charada termina, e na bala ainda por cima. Mas dessa vez, ele não foge ou se esconde. Ele simplesmente se entrega, sem máscara, sem disfarce. E quando vê o Batman, abre um sorriso de quem se orgulha do próprio trabalho, ou talvez do que eles construíram juntos. Só que algo ainda parecia errado. Não fazia sentido se entregar daquela forma, por isso Batman vai até a prisão e finalmente descobre quem era o cara que esteve bem na sua frente esse tempo todo. Alguém longe de ser um simples agente do caos sem identidade, mas assim como Bruce, um órfão que passou sua vida buscando vingança. É claro que a diferença é que um cresceu isolado em uma mansão, enquanto o outro passou por todo tipo de dor que uma criança sem nada precisa suportar para continuar respirando. Você sabe o que é ser órfão? São 30 crianças no quarto. Você acorda gritando com os ratos, mordendo seus dedos. E a cada inverno um dos bebês morre porque tá frio demais. A diferença entre os dois e o peso de uma cidade tão dividida escancaram tudo aquilo que Bruce só foi perceber quando as tragédias começaram a atingir a elite.
Até que finalmente também ele aprendeu espanhol, né? Ratalada. A busca por fazer alguma diferença nas sombras fez com que mais pessoas acreditassem que o único jeito de trazer justiça é se vingando com as próprias mãos. Porque quando você é rejeitado, esquecido e tido como parte do problema, sua única chance de não ser mais um peixe é se tornando um predador. Mesmo que para isso ele precisou enganar o maior detetive do mundo para ajudá-lo. Não é à toa que o cara possuiu uma legião de fãs nas redes. Porque em uma cidade tão violenta e desigual, aquele que tenta se opor à elite acaba contagiando aqueles que não aguentam mais tanta mentira. O que, claro, não apaga o extremismo e a forma doentia de lidar com os problemas do Charada. Mas se você for ver que ele conseguiu acabar com os principais corruptos, que sempre foi a missão do Batman, você percebe que os dois não estão em lados tão opostos assim. E mais que isso, o Charada não se importava em saber quem era o morcego. Não porque achava divertido o jogo de gato e rato como Coringa, mas porque ele entendia que a máscara era sua verdadeira face, o fruto de uma cidade destruída e a inspiração para agir através do medo. Por isso, quando o Batman entende o problema de sua mensagem, ele deixa claro que no fundo, ele é só um cara querendo atenção e que jamais será lembrado. O que o irrita a um nível de começar a cantar Ave Maria. Em Albion, onde quer que você vá ou faça, sua montaria te acompanhará em sua jornada. Talvez você... A mesma música que é tocada no começo em outras vezes que ele aparece. Mas por quê? A verdade por trás disso está diretamente ligado ao passado dele e à morte dos pais do Bruce. Porque se você reparar bem, a música é sempre cantada como um coral. E quando Batman visita o antigo orfanato, tudo começa a fazer sentido. Mas o que é isso? Um pouco antes do discurso de Thomas Wayne sobre a renovação, um coral se apresenta. Mas não é qualquer coral. São órfãos, o mesmo grupo do qual o Charada fazia parte. Por isso, ele diz: eu tava lá naquele dia. No dia em que o grande Thomas Wayne anunciou a candidatura a prefeito e prometeu todas aquelas coisas. E o mais curioso é que, mesmo depois de abandonado, ele nunca esqueceu o que é implorar por ajuda, nem que fosse através da música. Só que após uma vida na miséria, naquele momento de frente para o grande símbolo de Gotham, não era ele que estava em desespero. E quando suas bombas começam a explodir por toda a cidade, causando medo, morte e uma destruição em massa, é ali que o Batman finalmente entende que, para salvar as pessoas, você precisa primeiro fazer elas acreditarem. E saber espanhol. Que um grande herói não se esconde, ele ilumina, ele guia as pessoas a escolherem o certo. Ele não cria pânico entre os bandidos, ele cria esperança em quem ainda acredita no bem. Ele enfrenta o sistema fazendo parte dele, porque atitudes loucas como essas podem não justificar o caos, mas ajudam a lembrar quem nunca deve ser esquecido. Diferente do Coringa, que destruiu uma cidade inteira só pra provar que todos eram iguais a ele. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela. Que é sensacional. Que é sensacional esse vídeo dele. Bom, Cinescência tá aqui. Legal pra cacete. Canal muito bom, tá? Pelo menos eu gosto bastante. E assistam esse aqui. Esse vídeo aqui é sensacional, cara. Sensacional. O maior vilão. Assistam, na boa. Na boa. Cinescência tá aí, vai estar aqui na descrição para vocês depois, tá bom? Então, bora lá para o próximo, que é The Walker Center, né? O canal aqui especializado em falar sobre The Walking Dead, né? A série The Walking Dead, fala de outras paradas também, né? Beleza, eu vou ver esse conteúdo dele e depois eu vou ver esse conteúdo aqui, porque eu tenho algumas coisinhas a falar de Stranger Things também, mas vamos ver se eu concordo com ele. Vamos lá. Antes propriamente disso, minha contribuição, e tem 4 anos esse vídeo, caramba. Rick usando a Lucille no set e bastidores da Horda da Alpha. Vamos ver. And okay, John. Test gunfire. And action.
Ih, mano, saudade desse menino Gramas. Saudade do menino Gramas. Saudade do menino Gramas, saudade mesmo, concordo, irmão. Muito bem, senhoras e senhores, está na hora da gente começar mais um daqueles vídeos maneiros de baixo. Sabe o que é engraçado? The Walking Dead, ele infelizmente decaiu muito, né? Mas a gente vê isso aqui, essa imagem, lembra, pra mim, algo nostálgico dos anos 90, sabe? Algo que eu gostava de acompanhar, que me traz boas lembranças. Poxa, não tem como você não viver boas lembranças vendo o Carl aqui, sabe? Vendo a Carol, porra, vendo a Meg, o Glenn, sabe? O Rick é esse aqui, vendo o Rick. Aqui é o governador, sabe? Um momento bem de descontração, legal pra caramba, bem divertido. Mas, cara, aqui é a Andrea, se não tô enganado, né? E assim, é muito foda ver isso aqui, porque você vê que era uma galera que fazia e acontecia na época. Porque nós que acompanhávamos a série, a gente ia ver a série, não era pra ver o que ia desenrolar por culpa do gancho do capítulo passado, do episódio passado, não. Porque a gente queria continuar assistindo pra ver onde esses personagens chegariam. O que eles fariam para superar os novos passos que eles teriam que dar. É essa vibe que esse elenco aqui passa para mim, sabe? E na minha opinião, eu acho que eles deveriam ter terminado ali no Negan, sabe? Eu acho que o Negan deveria ter morrido também, não ter tido piedade como aconteceu. Mas é opinião minha, né? Mas vamos continuar aqui, vamos lá. Mano, saudades, hein? Saudades da Meg, Glenn, poxa vida. Aqui o Daryl, olha o Daryl aqui baixinho. Legal. Bastidores aqui, mostrando coisas bacanas de como são feitos bagulhos interessantes de Walking Dead, entendeu? Como é que os caras aprontam aquelas paradas que a gente vê na tela, tudo finalizadinho, tudo bonitinho. Hoje a gente vai falar sobre coisas muito maneiras. Vamos falar sobre mais hordas de CGI, né, que a gente já pincelou em episódios passados de bastidores. Inclusive eles estão aí no canal, é só você assistir, tem uma playlist aí de bastidores. Hoje a gente vai falar sobre Horda da Alpha, vamos falar sobre hordas da 8ª temporada, CGI da 8ª temporada. Vamos começar aqui com uma peça maravilhosa que o nosso queridíssimo Greg Nicotero, o nosso guru dos efeitos práticos, dos efeitos visuais envolvendo zumbis na série The Walking Dead, pois é, ele mesmo, o camarada postou, ele sempre tá postando uns negócios de making off no perfil dele do Instagram, e ele recentemente postou um vídeo maravilhoso mostrando o que eles fizeram no episódio 7x1 pra ter aquele efeito super realista da Lucille batendo na cabeça dos outros, entendeu? Vocês lembram que eu até falei na nossa análise do episódio 7x1 que a gente fez recentemente aí, que eu achava incrível o fato de que o Negan realmente batia na cabeça das pessoas na cena em que ele mata o Abraham e mata o Glenn. Ele realmente bate na cabeça desse povo e realmente voa sangue, sabe? Não é efeito de computação gráfica, não é CGI, isso é real. E aqui a gente vê esse vídeo de bastidores maravilhoso que mostra os caras executando essa parada. E basicamente, mano, a gente tem aqui o Andrew Lincoln e a gente tem o Greg Nicotero, né? Que inclusive foi também o diretor desse episódio. E aí ele manda, pode bater na minha cabeça, mano. Pode bater na minha cabeça. E o Andrew Lincoln já vai lá. Caraca, foi brabo. Minha cabeça, mano. Pode bater na minha cabeça. E o Andrew Lincoln já vai lá. E dá uma na cabeça dele, mano. 1 hora do seu dia, usando um aplicativo gratuito e licenciado, você vai conseguir ajudar ainda. E o cara está muito bem. E aí ele, não satisfeito, ele fala, dá outra. Ele dá uma mais forte ainda. E voa sangue pra todo lado e tudo mais, fica vermelha a cabeça dele. Mas o que é o negócio? É uma Lucille maleável, mano. Eles usam uma Lucille completamente maleável e macia pra ele poder dar com tudo na cabeça da pessoa e dar essa sensação de que ele tá batendo com um pau na cabeça da pessoa, porque ele realmente tá fazendo isso. Só que é uma Lucille maleável, provavelmente tem uma bombinha de sangue pra estourar aquele sangue tudo quando bate, ó lá. Que sai muito sangue, cara. E aí o cara cai lá encenando e tal, todo mundo rindo. Depois vem o Negan também faz, né? O Jeffrey Dean Morgan também vai lá e faz.
Go, 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 go. Get up. Get up. Get up. Cara, que legal. Né? Tem vários Luciano, olha lá, você pode ver quando eles estão ali, ó, dando as mãos, tem uma na mão do Andrew Lincoln e tem uma na mão do Jeffrey Dean Morgan, né? Eles têm vários protótipos, fazem vários pra série, isso é muito da hora, mano. Isso aqui é muito da hora. Os caras no set mostrando como é que são feitas as coisas e tudo mais, e aí fica tão realista assim na série, muito por causa do efeito de áudio, né? Que quando o Negan vira e dá uma na cabeça do Glenn, mano, ali você não duvida que ele Tu sente na alma aquela porrada ali, mano. Bateu na cabeça dele que estourou tudo, não, por causa do efeito sonoro. Back to it. Pra quem não sabe, o áudio no audiovisual, ele é mais importante que o vídeo. Isso. Muita coisa, se você tira o áudio, você consegue tirar a mágica do bagulho, a magia, sabe? sim. Inclusive a pancada da Lucille, cara. É por isso que sonoplastia é muito importante, né, cara? Você saber sacar um pouco também ajuda muito. Não apenas colocando a música certa no momento certo, para que aquele momento se torne perfeito e eterno na mente, no coração das pessoas, mas também em sons que não parece ter muita coisa, como por exemplo, ligar um celular, ou então colocar a caneca na mesa, sabe? Parece não ter muito sentido, mas quando você não tem esse som, ou seja, você pega a caneca e coloca. Você me viu colocar a caneca, mas você não ouviu o som, né? Tem toda uma diferença isso, sabe? Isso é muito importante. Consegue tirar a mágica do bagulho, sabe? Inclusive a pancada da Lucille, cara. A pancada do Lucille é muito bem mixada na pós-produção, na edição, pra ficar aquele som devastador, mano, de um coco sendo rachado. Então é muito áudio, sabe? Eu digo sempre que o cinema, né, o audiovisual é 60% áudio, 40% visual, sabe? Concordo. O áudio, ele sempre vai pesar mais da balança. Por exemplo, você tá aí na sua sala querendo montar um cineminha em casa, investe no áudio, cara. Investe no áudio, compra aí um soundbar maneira, saca? Pode gastar um pouco mais no áudio, porque o áudio é mais importante que o vídeo, cara. Não adianta você ter uma televisão muito foda, 4K gigante a tela, e você ter um áudio bosta. Se o áudio não for imersivo, você não vai entrar, sabe? Na aventura, sabe? Exato. E agora a gente vai prosseguindo aqui e a gente vai recordar de 8ª temporada. Temporada problemática, claro, né? Aquela lá que... Você já sabe tudo que rola, você já sabe que o negócio realmente foi problemático. Mas a gente tem aqui esses camaradas aqui, ó. Goodbye Kansas Studios. Esses caras, guardem este nome, porque esses caras são os responsáveis por grande parte dos efeitos visuais do CGI de The Walking Dead, a computação gráfica. Na hora de fazer as coisas no computador, muitos dos episódios é o Goodbye Kansas que faz, sabe? Principalmente as computações gráficas mais massivas, sabe? Essas coisas envolvendo hordas gigantescas e essas coisas mais complexas. Eu imagino que deve ter mais estúdios envolvidos, né? E eles contratam outros estúdios pra fazer, tanto que você tem diversos níveis de CGI dentro do The Walking Dead, né? Você tem ali desde hordas super realistas e coisas que a gente nem sabe que é CGI. Nossa. São CGI, né? Que são tão bem feitas e tão bem aplicadas que você nem nota. Há coisas super toscas e zoadas, sabe? Isso, por exemplo, que é ruim. São feitas por estúdios diferentes que têm preços diferentes, né? Por exemplo, esse Goodbye Kansas, por ser um estúdio que faz um trabalho muito legal, muito bem feito, e a gente vai ver aqui um pouco do trabalho desses caras, eles com certeza deve ser muito mais caro de se contratar. Então, quando o orçamento tá mais apertado, você contrata um estúdio mais fraquinho, sabe? Um estúdio mais fraquinho, e aí com isso sai servo de CGI, né? Servo de CGI. Ai, ai, ai. Mas vamos aqui no Goodbye Kansas aqui e vamos ver 8ª temporada, né? Vocês lembram do episódio 1 da 8ª temporada? Saudade do Ricardo Gramas, sinceramente. Eles destroem todas as vidraças do santuário pra chamar a atenção dos zumbis, fazer um barulho ensurdecedor, chamar todos os zumbis da região pra cercar o santuário e tudo mais. Pois é, eu imagino que muitos de vocês saibam que aquela torre gigantesca do santuário é CGI. É um
modelo 3D, mano. E olha só como eles fizeram o modelo 3D aqui. Caraca. Você vê aqui, ó, tudo que existe mesmo no prédio é essa parte de baixo, né? Só Olha. tem essa parte de baixo aqui no bruto, só tem esse primeiro prédio que eles gravavam lá no set, né, e tudo mais. E só tinha esse galpãozão de baixo. Aí com o CGI eles adicionavam essa torre gigantesca do santuário, que é igualzinho dos quadrinhos. E aí, ó que legal, as camadas vão sendo adicionadas e depois eles colocam a poeirinha pra disfarçar tudo. E fica muito bonito, né, mano? Fica muito bonito. Se você olhar com bastante atenção no episódio, você consegue perceber CGI aí sim, mas é muito bem feito, sabe? As vidraças estourando, é tudo muito bem feito, né? E aí a gente pula aqui também pra esse... O único CGI que eu notei foi a fumaça, porque o resto eu pensava que era real mesmo. Caramba. Sabe, as vidraças estourando, é tudo muito bem feito, né? E aí a gente pula aqui também pra esse take maravilhoso de depois que os caras enfiam o trailer e explodem ele dentro do santuário pra explodir a cerca pros zumbis entrarem. Você tem esse take aqui maravilhoso do Negan, né? Mancando. Tem esses zumbis no primeiro plano, né? Todos estourados. Ele passa por vários. E veja só como eles fizeram isso, ó. Você tem ali o dublê vestindo uma roupinha verde, peito pra baixo. E aí você coloca ali o efeito visual, você tira o fundo verde e aplica o modelo 3D ali das tripas do negócio. Caraca, explodido que ali. legal. E depois você desfoca ele, porque ele tá meio desfocado, né? Olha lá, ele fica bem desfocado e bem realista, né? Porque eles usam muito bem essa mescla de coisa real com coisa de CGI, sabe? O zumbi, ele era real, ele tava ali, só não tinha a parte de baixo, sabe? O CGI tá lá pra complementar e não pra fazer a coisa 100% CGI. E aí... É igual aquela zumbi do primeira temporada, né? Do primeiro episódio lá. Que o Rick vê ela, se assusta quando a vê na bicicleta, até cai da bicicleta e tal. Você tem aqui o outro zumbizinho também, que é feito em CGI, né? Em fundo verde, olha lá, fazem as tripas lá. E é legal que em volta, no cenário, você tem um monte de prótese, né? Ali, um monte de braço, de perna arrancada, que são reais, né? Feitos só de efeitos visuais, né? Efeitos especiais, melhor dizendo. Esse efeito especial, quando você fala efeito especial, não é CGI, é efeito construído, né? São as próteses, os props, né? Os bagulhos são reais, né? Que são modelados pra você colocar no set mesmo. E aí, com essa mescla de coisa real com coisa CGI, fica muito imperceptível, sabe? Fica muito imperceptível, fica muito realista, né? E aí a gente tem aqui a Horda, né? A Horda invadindo ali todo o santuário, né? Você tem aqui esse take que eu achava maravilhoso. Olha como é que ele era no bruto. Ele era assim, tá vendo? Só tinham esses figurantes aqui que vocês estão vendo, né? Você tem aqui o cara vestindo a roupinha ali, né? Que a gente viu no take anterior. Olha que bacana, muito bacana, né? O cara vem aqui, ó, vestindo a roupinha, né? E aí o que eles fazem aqui? Vocês notam que a câmera não mexe nesse take, tá vendo? A câmera fica paradinha. E aí o que eles fazem? Eles gravam mais de um take dos zumbis em lugares diferentes, né? Por exemplo, aqui, você pode ver que a primeira coisa que eles adicionam é esses zumbis aqui, que entram aqui, que tem essa galera aqui. Eles vão adicionando por grupinhos, né? Você pode ver. E isso acontece porque são várias camadas, sabe? Eles gravam várias coisas, colocam uma em cima da outra, e aí eles apagam um determinado canto da imagem e preservam o que tá embaixo, né? E daí fazendo isso, você clona todo mundo que tá ali no set, saca? Caramba. É bem da hora. E aí pra você adicionar, deixar... Trabalho, hein? Trabalhoso, caramba. A cena mais impressionante ainda, você coloca lá CGI, os zumbis 3D. Tá vendo? Por último, eles complementam o resto com zumbis 3D e passam uma fumaçona em cima, né? Porque rolou a explosão e tudo mais, né? E é um elemento narrativo. E também ajuda a esconder alguns erros, né? Que complementa e deixa tudo mais realista, né? Esconde bastante CGI, né? Você coloca aqui a fumaça em lugares estratégicos e tudo mais. Olha aquela que beleza, fica muito bonito, né? Daí você tem essa cena com os vários zumbis aqui em volta do trailer, onde Padre Gabriel e o Negan se escondem, né? Esse take que eu... Será que ele tinha levado as calças de cagalhão, né, no dia? Achava muito legal. E olha só como ele é feito, ó. É um remendo, mano. Esse aqui é o take bruto, tá vendo? Só tinha figurante aqui, perto do trailer. Esses aqui, eles estavam aqui de verdade. E aí eles vão adicionando as coisas em CGI, os prédios em CGI aqui, pra dar a dimensão toda do santuário e fazer o take super aberto. Pode ver que não era tão aberto assim. E olha só isso aqui. Tem uma hora que passa uma camadinha e tem o pessoal da produção aqui no corredor. Ali, olha só que take bruto. O pessoal aqui, tá vendo? Todo mundo, o
pessoal da produção, aqui, com o braço mecânico que tá segurando a câmera que e tudo legal. mais, olha lá que legal. E eles apagam, né? Deixa o corredor vazio, você pode até ver que é bem borrado, né? Mas como você vai colocar zumbi em cima, vai tampar tudo, saca? Você vê que tem uns erros aqui na sombrinha, saca? Mas como você vai colocar zumbi, CGI por cima, pode ficar assim tranquilamente, sabe? Você adiciona uma profundidade ali pro campo e aí você vai colocando os modelos 3D. Olha lá que legal. Bem legal, né, mano? Porra. Bem legal isso aqui, mano. Isso aqui é muito maneiro, cara. É isso, cara. Que legal. E agora, seguindo nessa mesma toada, mano. Ê, saudade de call. A série era boa com esse moleque. A gente vai falar de uma horda que é muito foda, mano. Essa aqui é das lindas, cara. É das lindas. Vejam só. Vocês lembram desse take, né? Darrowzinho, Alphazinha estão caminhando aqui pro abismo, né, mano? O grande abismo. E aí você corta e essa é a imagem bruta. Esse é o take bruto, gente. Olha só que legal. Caralho. Tem um painelzão aqui, né, de fundo azul. É fundo azul porque tem muito mato verde em volta. Tem que preservar essa informação verde. O fundo azul você só tira as informações azuis do take. E ali você tem a câmera que tá filmando eles de frente, tá vendo? É uma câmera que tá toda cobertinha ali com pano, né? Tem um cara ali embaixo do pano, né? Mó legal. Os tripé. Ali no cantinho você vê o trilho. Passa a câmera, saca? Muito da hora. E as pedras são só essas, né? E aí você vai passando, olha lá, e você aplica o efeito e corta o resto, tá vendo? E aí você adiciona as pedras. Olha que legal as pedras. As pedras de complemento, né? As pedras de CGI, olha lá. Cara, é muito louco, né, cara? Imagina o tempo que leva pra fazer isso aí. Nossa. Então você tem coisa real e coisas de CGI juntos. Aí fica tudo muito convincente, tá vendo? E aí você adiciona todo o cenário 3D ali no fundo, que foi o cenário criado e modelado pra aparecer nesse negócio. É por isso que esse take da Horda da Alpha, ele não é tão convincente, tão realista quanto o da Horda da Pedreira, que é muito mais realista. A Horda da Pedreira é foda. Da Pedreira é foda. Essa horda. Todo o ambiente ali do penhasco é de mentira, saca? Ele todo foi criado em CGI. E aí você tem a horda que é toda de CGI também. E aí causa um certo estranhamento. Mas não deixa de ser super surpreendente essa cena. Eu gosto dela, continuo gostando dela muito, cara. Ela cumpre muito o seu papel. Olha só, e aí você adiciona toda essa maçaroca. Imagina o processamento pra adicionar tanto zumbi assim. Olha lá, todo mundo se movendo. Deve ter travado por 10 anos o computador. Ali, aí você vai adicionando os efeitos ali pra esconder o CGI e deixar ele realista, né? Sombra, poeira e fumaça e granulado, né? E adiciona tudo e fica assim, lindo, maravilhoso, olha só. Muito legal como as camadas vão sendo adicionadas e o negócio vai ficando realista, olha lá. Que legal aqui esse outro ângulo, né? Você tem ali os negócios, você arranca o fundo e coloca ali o bagulho de CGI, tá vendo? E vai colocando as camadas. Isso é genial, sabe? Você pode ver que tem um... Eu ainda prefiro o da Pedreira. Um certo blur aqui, tá vendo? Que é pra esconder CGI e tudo mais. Eles dão uma leve desfocada nas coisas, sabe? Uma difusão, fica meio difuso as coisas, sabe? Meio esmaecido, tá vendo? É pra deixar as coisas mais realistas, né? Não, e é aquilo, porque como a pessoa que vai ver de primeira, o impacto é mais importante. Então não vai nem se ligar, assim, que é CGI de primeira e tal. Vai só, caralho, olha isso, sabe? O impacto vai ser esse aí. Um desfoque pra deixar as coisas mais realistas. Você pode ver que o recorte do Daryl e da Alpha tá meio... Dá pra ver que é um recorte, sabe? Que é um fundo verde e tudo mais. Mas não deixa de ser um take muito legal, principalmente quando você vê ele sendo construído, né, mano? Sim. Isso aqui é muito legal, cara. Muito legal. Gosto demais disso. Este foi mais um dos nossos vídeos de bastidores de Walking Dead. Falamos sobre hordas, falamos sobre efeitos práticos. E se você quiser que mais vídeos como esse sejam feitos, aí você continua pedindo nos comentários, entendeu? Você continua pedindo nos comentários, você continua prestigiando com seu like, entendeu? Se inscreve no canal caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Nós temos vários outros de bastidores e vamos fazer outros mais. Esse quadro tá indo muito bem aqui no canal e eu agradeço muito a vocês por isso. Vocês são os responsáveis por isso. E pra quem não sabe, pessoal, eu tô fazendo lives na Twitch agora, hein? Todos os dias de semana, às 8 horas da noite, a gente tá entrando ao vivo, entendeu? Então você vai lá, todo dia de semana, às 8 da noite, a gente entra ao vivo lá. Nós estamos gravando agora uma série de God of War maneiríssima, jogando no Very Hard, na dificuldade mais difícil e tentando morrer o mínimo possível. Tá sendo muito irado. Se você gosta do jogo, vai lá assistir. Se você não conhece o jogo, vai lá que é uma boa oportunidade pra conhecer. Foda! Jormungandr. Olha o tamanho disso, mano.
No The Geek Center tá sendo postado os vídeos, eu deixo gravando a live pra postar também depois no The Geek Center o vídeo pra vocês assistirem a série inteira, completa na íntegra. Então tem duas partes já no The Geek Center, vai estar aí aparecendo na tela final a playlist. E se você quiser participar e assistir ao vivo no negócio, é só ir lá todos os dias às 8 da noite. Me segura! Ah, esse é sensacional. Lembrando, eu vou entrar ao vivaço. Assim que sair o trailer, eu vou assistir o trailer e aí eu vou entrar ao vivaço lá pra gente comentar o trailer. Eu não posso assistir o trailer em live, eu imagino. Senão vai derrubar. Não pertence a mim os direitos de imagem de The Walking Dead, saca? E eu não tenho os direitos autorais das músicas que eles usam no trailer e tudo mais. Não posso assistir ao vivo, reagir ao vivo. Mas a gente vai gravar a análise que vai vir pro canal em live, entendeu, pessoal? Então você já segue lá no nosso canal da Twitch, porque lá é onde você vai ter a análise do trailer saindo em primeira mão. Algumas horas depois que sair o trailer, eu só vou, assim que sair o trailer, eu vou assistir ele várias vezes, vou separar as imagens e a gente vai entrar ao vivo pra gente gravar o vídeo, né? A nossa tradicionalzíssima análise do trailer, que é aquela que sempre dura uns 40 minutos e tudo mais. A gente fala tintim por tintim, frame por frame do trailer e tudo mais, hein? E aí vocês podem dar pitaco e, consequentemente, aparecer no vídeo, cara. Lembrando que tem sempre a notificaçãozinha quando alguém segue lá e tudo mais, legal. quando alguém vira sub. Então, vai lá, cara, segue nós na Twitch, porque tá acontecendo uma coisa diferenciada lá, tá? Também segue lá no Instagram, pra você ficar por dentro disso. Segue lá no Discord, pra quem tá interessado em lives, é a melhor rede social pra você ficar por dentro, sabe? Se você também tá interessado no próximo mundo, eu tô revelando coisas lá, sempre com antecedência, tô sempre aparecendo lá pra conversar com a galera. Como o Discord tá crescendo ainda, é um grupo que tá começando, consigo responder todo mundo ali, sabe? É bem legal, bem legal. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais e falhou. E falhou. Legal, legal. O mais legal é assim, o vídeo tem 4 anos, né? Provavelmente ele tá muito além do que tava na época, né? Bom, mas aí é o canal The Walking Center, tá? The Walking Center, depois eu volto aqui pra ver esses comentários aqui dele sobre Stranger Things, ao qual tem algumas coisas também a falar. Como ele já vai estar falando, eu volto aqui depois pra gente poder falar junto, beleza? E vamos agora rapidinho aqui pro Cê Tá Ligado? Não sei o que exatamente esse canal fala, mas vamos ver aqui qual é a do rapaz, né? Canal Cê Tá Ligado. Cê tá ligado? Você conhece? Eu não conheço, mas eu vou deixar aqui a minha participação. Vamos lá. Deixa eu ver se tá tudo certo, tá? O vídeo diz o que deu errado em The Walking Dead especial. Outro falando de The Walking Dead. Meu Deus, tem 1 hora e pouca. Agora que eu vi, eu pensei que tinha menos. Tinha menos. Então, não vai rolar hoje. Eu vou ver outro dia. Ou melhor ainda, vou escolher outro conteúdo dele. Porque, pô, 1 hora e pouca não dá, é muita coisa. 15 de julho de 2016. Só aí 1 minuto, meu jovem. Deixa eu ver aqui qual o seu conteúdo, vou escolher para ver. O auge e a queda do melhor vilão de Game of Thrones. Pode ser, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o que ele tá todos falando. Os personagens. Pera aí, meu filho. Agora sim, minha contribuição. E vamos ver aí. O auge e a queda do melhor vilão de The Game of Thrones. Personagens de Game of Thrones, talvez nenhum tenha começado com tanto potencial Cersei. E terminado de forma tão... Pra mim, a Cersei é uma vilã do caralho, maluco. Frustrante quanto o Rei da Noite. Desde sua primeira aparição, ele representava algo muito maior do que qualquer vilão. Esse vilão é altamente frustrante, cara. Altamente frustrante esse vilão. Mas, conforme a série avançou, essa figura misteriosa e aterrorizante acabou sendo reduzida a um simples obstáculo de roteiro e o... Sabe o que dá raiva? É que ele tinha um potencial tão grande, 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 que quando chega no final, acontece o que acontece, e tu fica... Quê? Esse é o cara que ia trazer a noite eterna? O líder de não sei quantos walkers e tal? Termina assim? Não é possível. Com certeza muita gente ficou frustrada com isso, cara. Eu fiquei puto até. Eu acho que assim, nada contra ter sido quem foi, tá? Como foi. Mas eu acho que deveria ter sido melhor, deveria ter sido mais épico, sei lá, deveria ter sido algo absurdo, sabe? Impactante, mas não foi impactante, pô.
Não foi. Muito mal trabalhado. E fez todo aquele poder do vilão como se fosse, vocês endeusavam esse vilão por nada, porque ele é um bosta. É uma pena. Que poderia ter sido um dos antagonistas mais marcantes da televisão, virou uma grande decepção. Ricardo, o problema não foi só o que fizeram com o personagem, mas tudo o que ele simbolizava dentro da história. O Rei da Noite carregava um significado que ia muito além da guerra ou da fantasia. Ele era a personificação do mal, da ameaça que sempre esteve crescendo. Só que no fim, toda essa construção foi jogada fora em troca de uma solução apressada e sem impacto. No vídeo de hoje, a gente... Eu falei isso, impacto, né? Vai entender melhor como Game of Thrones estragou o seu melhor vilão. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. O vilão supremo. Desde o início, Game of Thrones sempre soube trabalhar muito bem com o mistério. A série não precisava mostrar tudo pra causar impacto, e o Rei da Noite era o melhor exemplo disso. Esse vilão não aparecia com frequência, não tinha longos diálogos ou discursos, mas cada vez que surgia em tela, a energia mudava. Era como se a própria atmosfera da série se tornasse mais pesada, mais sinistra, como se a presença dele lembrasse o público de que algo terrível estava sempre à espreita. Enquanto os reis e rainhas lutavam pelo poder, pelo trono de ferro, o inimigo Master permanecia nas sombras, quieto, crescendo aos poucos e esperando o momento certo pra agir. E é aí que mora a genialidade da escrita. Só pelo simples fato de sua existência, o Rei da Noite conseguia aterrorizar mais do que qualquer outro vilão. Era como um aviso de que todas aquelas disputas por poder eram insignificantes diante da verdadeira ameaça. Com certeza, e essa mensagem era muito bem recebida, viu? É justamente essa presença silenciosa, mas que possuía um grande simbolismo por trás, que fazia dele um dos personagens mais enigmáticos e fascinantes de toda a série. Exatamente, Davi. O Rei da Noite sempre foi mais do que um vilão. Ele era uma ideia. Sua presença representava o colapso de toda a ordem conhecida, o apagamento completo da história, da memória e até da identidade. Ele era o fim, o inevitável, a personificação do mal em sua forma mais pura, sem orgulho, sem ambição e sem emoção. Ele não buscava o poder, trono ou glória. Tudo o que ele queria era o silêncio, o vazio. E essa ideia era brilhante, porque transformava Game of Thrones em algo muito maior do que uma guerra política. Era uma luta entre a vida e a morte. Enquanto os personagens buscavam deixar um legado, o Rei da Noite vinha para apagar todos eles da existência. Ele era o esquecimento, e é por isso que suas aparições tinham tanto impacto, porque por alguns instantes a série deixava de falar sobre ambição e começava a falar sobre o fim da civilização, da esperança e da própria humanidade. O mais curioso é que durante muito tempo o Rei da Noite era quase como um mito. Nas primeiras temporadas, ele era apenas uma lenda contada entre os patrulheiros da muralha, uma daquelas histórias antigas sobre o inverno eterno e os caminhantes brancos criadas apenas para assustar crianças. E para você ver o quão antigo esse cara era, né? E como que o poder dele ultrapassou eras. Né? Porque ele virou um mito, virou uma lenda, virou uma história para assustar criança, né? E ele era real, só que estava exilado e atrás de um muro com pessoas que protegia e impedia, né, o avanço dele. Entre as outras tribos que haviam do outro lado do muro, acho que são os selvagens, se eu não me engano, né? Para os nobres de Westeros, tudo isso não passava de superstição, coisa de gente simples do norte. A guerra pelo trono, as intrigas e alianças pareciam muito mais urgentes do que qualquer ameaça que existisse além da muralha. Por isso que quando o Rei da Noite finalmente surge em cena, lá pela 4ª temporada, o impacto é tão forte. Mesmo que antes a gente já viu em breves momentos os caminhantes, é ali que tudo se intensifica. A lenda se torna carne, o mito ganha olhos, e tudo aquilo que os personagens tratavam como folclore, de repente se revela real. Mais real do que qualquer disputa pelo trono. É o momento em que Game of Thrones mostra que o verdadeiro terror não tá nas traições ou nas batalhas políticas, mas naquilo que ninguém acreditava que pudesse voltar ou sequer existir. A origem do personagem também é fascinante. Ele não era um tirano que surgiu do nada, nem alguém que escolheu o caminho da maldade. Na verdade, o Rei da Noite foi uma vítima. Criado pelos Filhos da Floresta, ele nasceu de um ritual sombrio feito para deter os humanos que ameaçavam o mundo natural. Só que essa tentativa
de defesa saiu do controle. Aquela criatura criada para proteger acabou se tornando algo que ninguém podia conter. A arma perdeu o propósito e virou pura destruição. Uma força que não distingue aliados de inimigos, apenas apaga tudo que vier pelo caminho. O mais interessante é que essa origem dava ao personagem um peso quase mitológico. Diferente de vilões movidos por vingança, orgulho ou loucura, o Rei da Noite era movido por algo muito mais abstrato, quase além da compreensão humana. Ele não buscava poder, mas sim o fim do mundo, o apocalipse. Poucas vezes uma série conseguiu criar uma sensação de ameaça tão poderosa com tão pouco. Mesmo que ele aparecesse tão poucas vezes durante a série, a cada nova aparição, o seu nível de perigo aumentava ainda mais. Era uma ascensão que crescia gradativamente. Em Heart Home, por exemplo, ele deixa de ser apenas uma lenda distante e se torna uma força palpável. Quando ele surge no meio do caos e com um simples gesto faz todos os mortos se levantarem, o público entende que está diante de uma entidade que a princípio nenhum homem seria capaz de deter. A partir daí, o vilão não apenas se torna mais perigoso, mas assume uma dimensão quase mítica. Algum tempo depois, quando ele consegue matar o dragão de Daenerys, fica evidente que nada, absolutamente nada, conseguiu parar. Não, e isso é uma prova de que nada, absolutamente nada, tá fora do alcance do poder dele também. Ou seja, morreu, posso tocar, é meu. Sabe? Tipo isso. Então, quando a muralha, o símbolo máximo de resistência e proteção de Westeros, é destruída em questão de segundos, é a prova definitiva. O apocalipse havia se tornado realidade. Com cada passo desse avanço, Game of Thrones parecia anunciar que estava preparando o maior confronto de sua história. O Rei da Noite havia se tornado a materialização de todas as ameaças, o grande inimigo que uniria todos os povos de Westeros contra ele. Tudo em... O mito, a lenda, o medo tornou-se real. Indicava que a jornada dos personagens, de uma forma ou de outra, culminaria nesse ponto, a verdadeira batalha final. O inverno, antes tratado como metáfora, agora era físico, devastador e inevitável. A série havia prometido algo monumental, não apenas uma batalha épica, mas um embate entre a vida e a morte, entre tudo que a humanidade construiu e a força que vinha para apagar cada traço disso. Era a promessa de um fim inevitável, de proporções quase divinas. Há muito tempo, Game of Thrones vinha preparando o terreno para isso. A série parecia pronta para entregar algo épico, mas foi quando esse momento finalmente chegou, no ápice de tudo, que Game of Thrones se autodestruiu. Concordo. Na hora que tudo deveria ser mais foda, foi uma bosta. O grande problema do Rei da Noite não estava no personagem em si, mas sim na forma como a série decidiu concluir sua história. Ou eliminar todo o seu poder, né? Porque eu acho que ele foi um personagem que, embora eles não usassem muito, era um personagem que toda vez que ele se apresentava, ele mostrava poder, mais imponência, mais eu sou inevitável, né? Então chegou um momento em que eles, caralho, e agora? Como é que a gente vai fazer para derrotar esse cara? A gente tem que dar um jeito. E... ai... Esse vilão representava uma ideia, ele era a consequência de tudo que o Westeros ignorou. Por anos, a série nos provocou com perguntas, como por exemplo, o significado dos espirais dos corpos e as motivações por trás do vilão. Mas de repente, é como se nada disso tivesse importado, porque no final, ele foi reduzido a um vilão qualquer, um chefão final que precisava ser derrotado para abrir espaço para o clímax político que nem sequer aconteceu. E isso foi uma escolha que esvaziou tudo que tornava o personagem fascinante. O que deveria ser o ápice da mitologia e da magia na série se tornou apenas mais uma batalha, mais uma vitória rápida. O que mais dói é que Game of Thrones sempre se orgulhou de ser uma série sobre consequências. Nada ali era gratuito, tudo tinha um peso. A morte de Ned Stark, a queda de Robb, a destruição do septo, tudo tinha um sentido dentro da narrativa. Mas quando chegou a vez do Rei da Noite, nada disso foi respeitado. A sua derrota foi conveniente e sem o mínimo de lógica narrativa. A tão aguardada longa noite se resolveu em poucas horas, sem grandes perdas, sem o impacto emocional que se esperava de um evento que prometia ficar marcado na história daquele universo. O inimigo que representava o fim da humanidade foi derrotado em um golpe súbito, sem sentido, sem consequência. Além disso, a batalha, filmada quase toda na escuridão, muito mal iluminada, é uma batalha muito ruim e feia de se ver, tá? Muito ruim e feia de se ver, porque tudo bem, era para esconder os erros de CGI, dá até pra entender, mas o que a galera queria ver era os dragões em ação,
né? Porque a batalha da Daenerys contra ele no ar ali é uma merda. É uma merda aquela batalha ali. É uma merda, tá? Muita coisa nessa última temporada é uma merda, incluindo a morte dele, que é uma bosta, mega bosta. Sei lá. Parecia mais confusa do que épica, mais preocupada em chocar do que em construir tensão. O que deveria ser o momento mais grandioso da série acabou se tornando mais vazio, um espetáculo visual em que a forma engoliu completamente o significado. E esse desfecho apressado destruiu algo muito importante, o sentimento de medo. Durante 8 temporadas, o Rei da Noite representou o terror que cercava a série, mas quando ele foi derrotado em uma única noite, sem revelar motivações, sem deixar consequências reais, todo o peso construído simplesmente evaporou. Exatamente, porque se ele tivesse um pouco mais de tempo, por exemplo, ele tivesse chegado e sei lá, no final dessa temporada que ele chegou, e por uma outra temporada inteira ele tivesse fazendo escarcéu, sabe, com a sua tropa de zumbi ali, dominando tudo, destruindo tudo e a todos em seu caminho, fazendo com que algumas pessoas apenas sobrevivessem, essas se tornassem ali um grupo de resistência, uma temporada inteira fazendo isso, para outra temporada começar a se trabalhar da queda dele, seria outra coisa. Você ia ver a imponência dele, você ia ver o poder dele, você ia ver o que ele conseguia fazer, porque quanto mais pessoas morriam, maior o exército dele ia ficar, certo? Então o alcance até ele seria cada vez menor, porque ele ia estar se distanciando de fato do grande herói que poderia acabar com ele. Então, automaticamente, uma outra temporada iria fazer com que essas pessoas da resistência chegassem a uma conclusão, algum estratagema para chegar próximo a ele, enfrentar a horda de zumbis congelados e tal, até chegar a ele para poder destruí-lo. Outra coisa que eu achei ridículo também é o fato de saber a fraqueza dele, muito rápido. Não tem porque, se é uma fraqueza, você não vai descobrir de uma hora para outra assim, sabe? Ele me segurou, vou largar a adaga, vou pegar aqui embaixo e vou atacar. Não, poderia ter sido melhor. É uma pena, porque esse vilão aqui era foda. Aquele medo que movia os personagens desapareceu, e com ele desapareceu também a tensão que fazia Game of Thrones ser o que era. O fim dele foi tratado como um simples obstáculo de videogame, rápido, prático, e comparado com sua verdadeira ameaça, também foi fácil. A cena que deveria marcar uma geração acabou se tornando um momento polêmico e divisivo. Não porque a Arya o matou, mas porque a narrativa não sustentou a importância desse acontecimento. Faltou contexto, faltou peso. É legal ele ter falado isso aqui, não porque a Arya o matou, né? Aí deu justificativo, porque muita gente fala, só fala isso porque foi a mulher que matou ele. Não, poderia ter sido ela também lá no final. Mas não da forma que foi, entendeu? Não da forma que foi. Faltou emoção. No dia seguinte parecia que nada havia acontecido. Ninguém falava sobre ele. O mundo seguiu igual. E o maior vilão da série foi esquecido como se nunca tivesse importado. E é curioso pensar que no fim, o verdadeiro inimigo de Game of Thrones foi a própria pressa. A série que um dia foi referência em desenvolvimento acabou traindo tudo que construiu. O Rei da Noite, que começou como uma metáfora sobre o tempo e a morte, terminou como um enredo descartável. E o mais trágico é que com isso a série também perdeu sua alma, porque quando o símbolo mais poderoso do seu universo é destruído sem propósito, quando todo o seu exército infinito de mortos-vivos é destruído em questão de segundos, tudo em um único episódio, tudo que resta é o vazio. E isso é legal, porque assim, tudo bem, ele era o elo, né, para com essas criaturas. Ele sendo destruído, elas seriam destruídas também, ótimo. Mas você imagina como seria um perrengue desgraçado esse grupo de heróis, né, da resistência ultrapassar essa horda, lutar contra eles, perder aliados no caminho, para finalmente um deles só chegar até ele e ter uma batalha épica ali, e em algum momento ali próximo de sua morte, de repente ele lembrar dos seus amigos que se foram, de tudo que eles perderam, né, pegar um novo fôlego breve ali, começar de novo a lutar com toda a força que ele resta, e de repente ele começar a virar o jogo. Aí nisso que ele está virando o jogo, ele finalmente
acabar sem querer, obviamente, porque tem que ser sem querer, descobrindo a fraqueza do Rei da Noite, que seria alguma coisa ali referente a um vidro negro, algum espelho, alguma porra assim, entendeu? Mas ali descobrir na cagada na hora da batalha. Isso seria foda. Igual aquele filme do Conan, quando ele luta com aquele monstro lá dos espelhos, que ele quebra os espelhos e o bicho vai tomando o dano. Poderia ser a mesma coisa, ótimo. Ah, mas já dane-se, já aconteceu lá, deu certo, foi legal, pode acontecer aqui também. Mas eles não pensaram isso. Não pensaram. Simplesmente colocaram o cara, endeusaram o cara a tal ponto que eles não conseguiam mais controlar, sem saber nem como eles poderiam destruir, e acabaram fazendo essa merda e entregando pra gente. Fim das contas, o Rei da Noite não foi derrotado apenas por uma adaga de aço valeriano. Ele foi derrotado pelo... Adaga de aço valeriano, desculpa. Ter vidro de dragão é âmbar, né? Âmbar não, é obsidiana, né? Próprio roteiro, pela falta de coragem de encarar o que ele realmente representava, e é por isso que até hoje tantos fãs se frustram com o final, porque a morte dele não simboliza vitória, simboliza a perda da profundidade, da construção e da grandiosidade que tornaram Game of Thrones uma das maiores séries já feitas. Concordo. Mas e aí, o Rei da Noite é o seu vilão favorito de Game of Thrones? E como você imaginaria um desfecho melhor pra esse personagem? Bom, deixa aí nos... Eu já falei aqui ao longo. Comentários, se inscreva se não for inscrito, deixa o like. Eu daria uma temporada inteira só pra ele. Pra ele destruir tudo. Uma temporada, sei lá, com 10 episódios. Todo episódio ele fazendo uma desgraceira, matando um monte de gente, tornando seu exército maior, entendeu? Sentando na porra do Trono de Ferro. Entendeu? Aí mostrando quem é que manda. Tipo, sabe? Pra mostrar que ele veio pra realmente acabar com tudo. Sabe? Ou então ele mesmo chegaria ali e destruiria, congelaria e destruiria o Trono de Ferro. Sabe? Com aquela baforada de fogo azul. Sei lá, cara. Sei lá. As possibilidades eram inúmeras e todas elas foram descartadas, infelizmente. Compartilhe o vídeo e não se esqueça de hypar também. Exatamente, Ricardo. E lembrando que a gente tem uma playlist aqui no canal só de Game of Thrones, então dá uma olhadinha lá. Ó, vou maratonar depois, hein, irmão. Beleza? Mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até agora e falou! Falou, galera! Gostei. O cara manda bem. É, rapaz, aí ó, você tá ligado, gostei. Ganhou um novo inscrito. Não sei porque tá subscrito, mas tudo bem, né? Então tá aqui o vídeo do cara, tá bom? Vamos que vamos. Depois eu vou maratonar, mano. Depois eu vou maratonar. Gostei. Gostei. Essa do Game of Thrones, né, que ele falou. Deixa eu ver quantos vídeos tem. Game of Thrones tem 7 vídeos. Show de bola. 7 vídeos. Então beleza. Depois vamos ver isso aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá aí. Vamos encerrar por hoje. O que vocês acham disso tudo? Vocês curtiram os canais que eu passei aqui hoje? Bem legais, né? O que vocês têm a dizer sobre Game of Thrones? Sobre o Rei da Noite? Diz aí pra mim, manda aqui nos comentários. Obrigado por sua presença. Obrigado também pelo seu like. Valeu demais. Comenta aí na verdade, o que você achou de Game of Thrones? Eu acho a série impecável. Impecável. Porém, essa última temporada, ela destrói toda a série, na minha opinião, tá? Na minha opinião, ela destrói toda a série, infelizmente. Que não era pra ser assim de fato, mas acabou sendo. Fala aí pra mim o que você acha disso tudo. Deixa a sua opinião, que ela com certeza vai ser legal pra gente poder trocar uma ideia, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Valeu, pessoal. Mas é realmente uma pena ver um vilão com tanto potencial como esse aqui, o Rei da Noite. O próprio Negan também era um vilão com muito potencial para fazer um monte de coisa, a mais até, só que infelizmente não chegaram a onde deveriam, né? É uma pena, mas é isso. Valeu, pessoal.